Você já acordou com o coração apertado, como se uma presença estivesse ali, mesmo depois de ter partido, como se o sonho tivesse sido mais real do que o dia inteiro. E no silêncio da madrugada, algo dentro de você dizia: eu precisava te ver uma última vez. Algumas almas voltam, não para assustar, mas para se despedir de um amor que ainda pulsa aqui. Nem todos os sonhos são apenas lembrança. Alguns são encontros, sussurros da eternidade em forma de imagem, toque ou lágrima. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se alguma vez você sentiu que aquele sonho era mais do que um sonho, inscreva-se no canal. Aqui revelamos os mistérios que tocam o invisível e acendem a alma. Hoje vamos atravessar juntos esse mistério. Por que algumas pessoas sonham com quem já morreu? E será que é a alma que volta para se despedir? Era madrugada, a casa inteira em silêncio. E de repente ela apareceu, parada à porta do quarto, com o mesmo olhar de sempre, mas um silêncio diferente. Não disse uma palavra, apenas olhava. E aquele olhar parecia atravessar a alma. Esse é o relato de uma mulher que sonhou com a mãe falecida há mais de 15 anos. Não houve fala, nem gesto dramático, só uma presença, forte, doce e incontestável. Ao acordar, o quarto estava vazio, mas o coração cheio de algo que não sabia explicar. Durante dias, sentiu como se tivesse de fato estado com ela. Como se o tempo tivesse se curvado para permitir aquele instante. Há sonhos que são como memórias inventadas, mas há outros que não se comportam como os demais. Não desaparecem com o café da manhã. Ficam gravados, como se algo eterno tivesse tocado o passageiro. Algumas pessoas relatam ver o ente querido nitidamente. A roupa, o rosto, até o cheiro. Outras sentem uma presença invisível, mas tão real quanto o próprio corpo. Em muitos casos, há uma paz tão intensa que é impossível acreditar que foi apenas um sonho. É como se o céu tivesse permitido um gesto que a vida não permitiu. Há pais que voltam para ver os filhos formados, filhos que voltam para dizer que estão bem, avós que aparecem sorrindo, com roupas luminosas, como se estivessem do outro lado, mas ainda olhando daqui. Numa dessas histórias, um jovem viu o avô falecido sentado ao lado da cama. Ele não dizia nada, apenas sorria com os olhos marejados. O neto, ao acordar, foi tomado por uma certeza. Ele só queria ver se eu estava bem. Outras vezes, a visita vem como um abraço. Você sente o toque, o calor, até o cheiro que a memória não lembrava mais. E quando acorda, sabe que algo extraordinário aconteceu. É como se aquela alma tivesse atravessado o véu da eternidade apenas para tocar a sua. Essas visitas não seguem regras humanas. Aparecem em dias comuns, sem aviso, sem lógica, mas sempre deixam um sinal. O coração tocado por algo que não se explica. Só se reconhece. Não há como fabricar esse tipo de sonho. Eles não obedecem ao desejo nem à saudade. Vêm quando precisam vir, e quando vêm, nada é mais real. Talvez o céu tenha permitido um encontro que o tempo não conseguiu apagar. E aquela noite tenha sido, na verdade, um pequeno pedaço da eternidade escorrendo dentro do tempo. Como saber se foi só saudade ou se foi uma visita do além? Nem todo sonho carrega o peso do eterno, mas alguns parecem ter sido vividos com o corpo da alma. Você acorda e não consegue esquecer. A cor do céu, o tom da voz, o cheiro, o tempo que parecia não existir. Tudo é tão vívido que o mundo real ao redor parece menos real que aquele instante sonhado. Os padres do deserto, na aurora do cristianismo, ensinavam que há sonhos que nascem da carne, outros da mente, mas alguns vêm do espírito. Não são frutos da imaginação, são concessões divinas.
E às vezes são encontros permitidos pela misericórdia de Deus. Há sinais claros. Quando o sonho deixa uma marca profunda, quando sentimos paz sobrenatural ou choramos sem tristeza, algo sagrado pode ter ocorrido. E há um reconhecimento misterioso. A alma sabe quando foi tocada por outra alma. Muitos relatam acordar com uma sensação de bênção, como se tivessem recebido algo que não se pode explicar. Outros acordam chorando, não de dor, mas de plenitude, como se uma parte do coração tivesse voltado ao lugar. O Catecismo da Igreja ensina que Deus pode se comunicar conosco por meios extraordinários, inclusive visões e locuções interiores. Sonhos espirituais podem ser veículos desse toque divino, mas é preciso discernimento, porque nem todo sonho é visita, e nem toda imagem vem de Deus. A chave está no fruto. Se o que permanece é luz, consolo, arrependimento ou oração, então talvez, sim, tenha sido um momento de eternidade escorrendo na noite. Algumas pessoas têm um único sonho em toda a vida, mas nunca o esquecem. Outras recebem visitas mais de uma vez, sempre com o mesmo sentimento: eu fui encontrado. E há algo mais. Muitas vezes essas visitas acontecem em datas significativas. Aniversários, datas de falecimento, momentos de dor. Como se a alma, mesmo ausente, ainda caminhasse conosco e o céu dissesse: você não está sozinho. Esses encontros não são invenção de corações frágeis. São experiências autênticas, muitas vezes confirmadas por conversões, curas ou mudanças interiores. Talvez sejam cartas escritas com silêncio, vindas de um lugar onde tudo é verdade. Comente abaixo. Ele voltou. Se você já teve um sonho com alguém que partiu e sentiu que não era só imaginação, seu testemunho pode tocar outras almas que vivem o mesmo mistério. Há algo que pesa mais que a morte, a ausência de despedida, o abraço que não veio, a última palavra que ficou presa no peito, o olhar que não pôde ser devolvido. Muitos sonhos espirituais nascem desse vazio. Quando a morte chega de forma súbita, a alma, tanto de quem partiu quanto de quem ficou, permanece em um estado suspenso, como se algo vital tivesse sido arrancado antes da hora certa. E é então que, por vezes, o céu permite que um encontro aconteça. Não para reabrir feridas, mas para fechá-las. Para restaurar uma história que a morte tentou interromper. Há relatos comoventes de pessoas que, anos após a perda, sonham com quem não puderam se despedir e, no sonho, finalmente dizem aquilo que nunca foi dito. Me perdoa, eu te amo, vai em paz. São palavras pequenas, mas que libertam mundos inteiros dentro do coração. E o mais misterioso, muitas vezes, a pessoa que partiu no sonho responde sem falar. Um sorriso, um gesto, um aceno silencioso que parece dizer: agora está tudo certo. A tradição da Igreja sempre reconheceu que o amor tem poder de atravessar até mesmo o véu da morte. Santo Afonso de Ligório dizia que a misericórdia de Deus é tão grande que não raro permite à alma se manifestar para consolar ou reconciliar os vivos. E quando o coração de quem ficou permanece aberto, algo pode, sim, ser restaurado. Esses sonhos têm uma delicadeza própria. Não há pressa nem susto. A alma visita como quem pisa em solo sagrado. E mesmo que durem poucos segundos, deixam uma sensação que nenhuma palavra pode explicar. Numa dessas histórias, uma mãe perdeu o filho num acidente sem conseguir vê-lo. Por anos, carregou a dor da ausência, a culpa do não dito, até que certa noite sonhou com ele. Ele estava bem. Caminhava por um campo claro, virou-se, sorriu e disse: está tudo certo agora, mãe. Ela acordou chorando, mas pela primeira vez em paz. Talvez o céu permita essas visitas não por necessidade do que partiu, mas por amor à alma ferida que ficou.
porque há dores que só a eternidade pode curar. E há despedidas que só o invisível pode realizar. Quando o coração acorda leve, depois de anos em silêncio, é porque algo foi dito, mesmo que nenhuma palavra tenha sido ouvida, e o que parecia inacabado encontra finalmente repouso. Há sonhos em que não se ouve uma palavra. A alma aparece. Olha, talvez estenda a mão, mas o silêncio domina tudo. E estranhamente esse silêncio fala mais do que qualquer frase. Muitos desses encontros não precisam de voz. A presença basta. É como se a linguagem fosse outra, uma comunicação direta de espírito para espírito, sem ruído, sem explicação, sem dúvida. Há quem acorde depois desses sonhos com lágrimas nos olhos, mas sem dor. Outros com uma paz tão profunda que não se sabe de onde vem. O silêncio da presença diz tudo o que o coração precisava ouvir. Santo Inácio de Loyola, mestre da vida interior, ensinava que Deus fala na consolação profunda e que, às vezes, o modo mais alto de escutar é simplesmente permanecer. Assim também acontece com algumas almas. Elas vêm não para explicar, mas para estar. Em certos sonhos, a pessoa falecida apenas observa, e esse olhar carrega uma ternura impossível de descrever. É como se dissesse: eu estou bem, e você não está só. Outras vezes, o simples gesto de tocar na mão ou de caminhar ao lado cura feridas que a vida nunca alcançou. Há algo de sagrado no silêncio entre duas almas que se reconhecem. Ele não exige entendimento racional. Ele entrega e transforma. Uma mulher contou que sonhou com o pai falecido durante uma fase de profundo desespero. No sonho, ele entrou em casa, sentou-se, pegou sua mão e ficou ali, sem dizer nada. Ao acordar, ela sentia como se o pior já tivesse passado, como se, de algum modo, ele tivesse sustentado sua dor naquela noite. Outras pessoas narram sonhos nos quais a alma do falecido apenas caminha ao lado, por paisagens estranhas e belas, campos, florestas, igrejas antigas. E ali, sem palavras, o coração entende tudo: perdão, aceitação, amor. O silêncio, quando vem de Deus, não fere, ele revela. E às vezes a maior resposta é a ausência de resposta, porque o mistério de Deus não se explica, se contempla. Se você já viveu um desses encontros onde nenhuma palavra foi dita, mas tudo foi compreendido, escreva nos comentários: eu entendi no silêncio. Pode ser que a sua história ajude outra alma a escutar o que ainda não ousava sentir. Há laços que nem a morte consegue romper, vínculos tão profundos que resistem ao tempo, ao silêncio e até à ausência. E é nesses vínculos que, às vezes, a alma encontra um caminho para voltar. Nem todo sonho com os mortos é despedida. Alguns são continuação, e outros são celebração de um amor que se recusou a morrer. São comuns os relatos de casais que, mesmo após anos da partida de um dos dois, ainda se reencontram em sonhos, como se fossem visitar-se entre os mundos. Um deles aparece sorrindo, leva flores, diz que ainda está por perto, ou simplesmente deita-se ao lado, como nos dias antigos. Uma mulher, viúva há quase 2 décadas, sonhou com o marido no dia em que faria 50 anos de casados. Ele estava do mesmo jeito, terno azul marinho, cabelo penteado para trás, e disse apenas: eu prometi que estaria com você nesse dia. Ela acordou chorando, mas com o coração cheio, como se a promessa, feita em vida, tivesse atravessado a eternidade. O amor verdadeiro tem raízes que não param na sepultura. Como diz a Escritura, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. O que foi semeado em fidelidade, sacrificado em silêncio e vivido com pureza, permanece. Esses sonhos não vêm para assustar, vêm para lembrar, para fazer presente o que parecia perdido.
e, acima de tudo, para dizer: ainda estamos ligados. A experiência do amor eterno não é apenas mística, é cristã. A Igreja nos ensina que os laços de caridade não se quebram com a morte. Pelo contrário, se purificam, se elevam, se tornam mais verdadeiros. E os santos, como São João da Cruz, afirmam que a alma unida a Deus se une também aos que amou em Deus. Isso explica por que tantos filhos veem seus pais, por que tantos irmãos se reencontram, por que aquela pessoa que tanto amamos continua aparecendo nos sonhos, mesmo depois de tantos anos. Talvez não seja apenas memória, talvez seja o eco de um amor que ainda vive. Um amor que, purificado pela dor e transfigurado pela fé, continua encontrando formas de tocar, de falar, de caminhar junto. E se a saudade dói, é porque o vínculo era verdadeiro. Mas se o sonho vem com paz, ternura e presença, então talvez, por um instante, o céu tenha se inclinado para permitir que o amor dissesse: eu ainda estou aqui. Nem todas as visitas da noite vêm em paz. Algumas almas aparecem tristes, confusas ou em lugares escuros. E quem sonha, acorda com o coração apertado, como se tivesse recebido um pedido silencioso de socorro. Esses sonhos são mais frequentes do que se imagina. Pessoas relatam ver entes queridos em ambientes sombrios, cercados por silêncio pesado ou gestos de aflição. Outras vezes, a alma apenas observa, mas com um olhar de quem clama por algo que falta. A Igreja, com sua sabedoria milenar, nos lembra: nem todas as almas que partiram estão em plena luz. Muitas ainda atravessam o vale da purificação, o purgatório, onde são lavadas pelo fogo do amor divino. E nesses casos, a oração dos vivos pode se tornar um bálsamo. Santa Catarina de Gênova, que teve visões profundas sobre o purgatório, dizia que as almas ali não se rebelam. Elas desejam ardentemente serem purificadas, mas não podem apressar o tempo. É aí que entra nossa missão: interceder. Os sonhos em que a alma aparece pedindo algo são, muitas vezes, pedidos de oração. Aparições de alguém que precisa ser lembrado no altar, no rosário, na missa. E Deus, em sua misericórdia, permite que esse pedido atravesse o véu do invisível e chegue ao coração de quem pode responder. Uma senhora relatou sonhar com a avó, falecida há décadas, chorando num campo deserto. Ao acordar, sentiu uma urgência inexplicável. Rezou por ela todos os dias durante um mês. Na última noite do mês, sonhou de novo. Dessa vez, a avó sorria, com os olhos brilhando, e partia caminhando por um campo florido. São João Maria Vianney dizia que, se soubéssemos o quanto uma alma sofre no purgatório, nunca deixaríamos de rezar por elas. E há ocasiões em que essas almas nos tocam, para que não as esqueçamos. Também pode acontecer de o sonho ser um chamado para rezar, não apenas por uma alma, mas por uma linhagem inteira. Pecados não confessados, dores familiares, feridas antigas. O sonho se torna um portal onde Deus revela: é hora de libertar. Nessas horas, o melhor que se pode fazer é oferecer missas, rezar o terço da misericórdia, acender velas com fé, jejuar em intenção da alma. O céu escuta e o amor cobre multidão de pecados. Se alguma vez você sonhou com alguém em sofrimento ou com um olhar que parecia pedir algo, não ignore. Talvez o céu tenha confiado a você uma missão sagrada. Se nesse momento o Espírito Santo te lembrar de um nome, uma imagem, um rosto, comente aqui: eu coloco essa alma nas mãos de Deus. E que a oração que começa em seu coração chegue à eternidade. Há quem sonhe com alguém que partiu há semanas, outros depois de anos, às vezes décadas. E a pergunta que fica no silêncio do despertar é sempre a mesma: por que agora? O tempo da alma não é o tempo do relógio. Deus, que habita a eternidade, age fora dos calendários.
E quando uma alma aparece em sonho, mesmo após muitos anos, pode ser que algo finalmente esteja pronto, em nós ou nela. Algumas visitas ocorrem quando a dor da perda amadureceu. Não mais cortante, mas fértil. O coração, antes fechado pelo luto, se abre para receber. E a alma, que sempre esteve perto, encontra enfim uma janela por onde tocar. Outras vezes, o tempo espiritual é o da purificação. O que parecia ausente, na verdade, estava sendo preparado. E quando a luz se faz, a alma aparece, não para recomeçar, mas para selar um ciclo. É também comum que essas visitas aconteçam em datas simbólicas. Aniversários, datas de falecimento, nascimento de um filho, grandes decisões de vida. Como se a alma dissesse, eu ainda faço parte da sua história. Um pai pode aparecer no dia em que seu filho se torna pai. Uma mãe pode surgir no sonho da filha, horas antes do casamento. Nesses momentos, o céu toca a terra em segredo, e aquilo que a lógica não explica, o coração compreende. Santo Agostinho dizia que o tempo não é um movimento das coisas, mas uma distensão da alma. Por isso, na eternidade, o ontem e o amanhã se encontram. E é nesse encontro que, às vezes, um gesto do céu entra na nossa noite. Há quem diga, por que só agora ele veio me ver? Mas talvez a pergunta correta seja, porque só agora eu pude vê-lo. O coração humano precisa de tempo para entender certas visitas. Se viessem antes, não seríamos capazes de reconhecer. Ou talvez não houvesse espaço interior para acolher a mensagem. Também há o mistério da intercessão. Pessoas que, após intensa oração, consagrações ou confissões, têm sonhos com entes falecidos, como se um véu tivesse sido retirado. Como se o mundo espiritual, antes em silêncio, agora sussurrasse, você está pronto. Nem sempre saberemos o porquê exato do tempo, mas se a visita veio, é porque havia um sentido eterno por trás. E o amor de Deus, que tudo ordena com perfeição, escolheu aquele momento para nos revelar que nada, absolutamente nada, está perdido. Nem toda alma que aparece em sonho vem por saudade. Algumas vêm com uma missão, como mensageiras, que atravessam o invisível para proteger, alertar ou despertar quem ainda caminha neste mundo. Esses sonhos são diferentes. Há uma urgência neles, um gesto que inquieta, uma palavra que ecoa por dias e, às vezes, um aviso que salva vidas. Um homem contou que sonhou com o irmão, morto há mais de 10 anos. No sonho, o irmão apenas dizia, não vá. No dia seguinte, ele cancelou a viagem. Horas depois, soube que o ônibus em que viajaria havia sofrido um acidente fatal. Há também relatos de sonhos em que a pessoa falecida entrega um objeto, uma chave, uma vela, um livro, e ao acordar, o sonhador entende, sem explicação, o que aquilo significa. Outras vezes, é apenas um olhar firme, um toque no ombro, um gesto de alerta. Na Bíblia, Deus frequentemente se manifesta em sonhos. José, esposo de Maria, foi avisado por um anjo enquanto dormia. O texto sagrado diz, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13. Se Deus fala em sonho, por que não permitiria que uma alma, sob sua permissão, fizesse o mesmo? Os santos também reconheceram essa possibilidade. São João Bosco, por exemplo, recebia orientações celestes por meio de sonhos. E não eram delírios, eram direções, luzes em tempos de escuridão. Em tempos de guerra, há inúmeros testemunhos de mães que sonhavam com filhos desaparecidos e acordavam com a certeza de que ainda estavam vivos, ou sabiam exatamente o dia em que tinham partido. O amor se faz sensível às realidades eternas e o sonho se torna canal. Mas é preciso discernimento. Nem todo aviso vem de Deus, nem toda imagem é pura. Por isso, a alma deve estar em oração, em estado de graça.
buscando sempre o Espírito Santo como luz. O que vem de Deus traz paz, mesmo se o conteúdo for sério. O que vem das trevas inquieta, perturba, aprisiona. Se você já sonhou com alguém que te alertou, te protegeu ou te fez mudar um caminho, pode ter sido mais que memória. Talvez tenha sido um sinal, uma graça, uma voz do céu disfarçada de sonho. E se, ao ouvir tudo isso, algo dentro de você foi lembrado, comente: fui avisado. Seu testemunho pode ser luz para alguém que ainda não entendeu o que o céu tentou dizer. Muitos se perguntam: afinal, a igreja permite acreditar que os mortos nos visitam em sonho? A resposta não está em suposições modernas, mas na tradição que atravessa séculos de fé viva, discernimento espiritual e experiências místicas reconhecidas. Desde os tempos bíblicos, o sonho é canal legítimo de revelação. Deus falou com Abraão durante a noite. Visitou o patriarca Jacó em visões celestes. José, no Egito, interpretava sonhos como mensagens divinas. E no Novo Testamento, o próprio São José recebe instruções fundamentais para proteger o menino Jesus enquanto dormia. A Bíblia não só valida o sonho como via de comunicação entre o céu e a terra, mas o apresenta como meio pelo qual os mistérios de Deus tocam a história humana. Mas o que dizer das visitas dos mortos? A tradição não ignora esse fenômeno. Ao contrário, orienta com sabedoria. A Igreja ensina que as almas dos justos estão vivas em Deus e que, por permissão divina, podem se manifestar com fins específicos: consolar, advertir, interceder. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, dizia que, muitas vezes, as almas dos falecidos aparecem aos vivos para pedir oração, dar instruções ou fortalecer os que ficaram. Ele mesmo narra diversos episódios em que monges, camponeses e sacerdotes tiveram sonhos com almas do purgatório ou até com santos. Santo Tomás de Aquino explica que essas manifestações só acontecem por disposição de Deus. A alma, por si, não tem poder de ir e vir a seu bel prazer. Mas Deus, que tudo governa com sabedoria e amor, permite que esse encontro aconteça, quando há um bem maior a ser alcançado. No entanto, a Igreja também adverte: é preciso prudência. Nem todo sonho é revelação, nem toda figura que aparece vem da luz. Por isso, o discernimento espiritual é indispensável. O fruto do sonho é o sinal mais claro. Se ele leva à oração, à conversão, ao perdão ou à paz, é sinal de que Deus permitiu algo bom. Se leva ao medo, à confusão, ao desequilíbrio, é preciso silenciar, rezar, buscar direção. Ao longo da história, inúmeros santos tiveram experiências desse tipo. Santa Perpétua, no cárcere, sonhou com o irmão falecido em sofrimento. Após rezar por ele com fervor, teve novo sonho. Ele estava livre e corria entre fontes de luz. A visita da alma, quando autêntica, jamais substitui os sacramentos, nem a palavra de Deus. Ela é uma brisa leve, um eco da eternidade que passa pela nossa noite, sem fazer alarde. É por isso que a Igreja não fecha as portas para esse mistério. Ela o acolhe com discernimento e nos ensina a não buscar essas experiências, mas, se elas vierem, acolhê-las com humildade, oração e reverência. Há noites em que algo sagrado acontece e quase ninguém percebe. A alma visita, o tempo se curva. O coração é tocado por uma presença que não se explica, só se sente. Nesses momentos, o sonho não é ilusão, é altar. Um espaço entre o tempo e a eternidade, onde Deus permite um último gesto, um olhar, um abraço, um perdão silencioso que cura décadas de silêncio. Nem sempre a visita vem com palavras, nem sempre é nítida, compreensível, racional. Às vezes, é só uma sensação, um cheiro que voltou, um gesto que você nem lembrava.
uma lágrima que escorre antes mesmo de acordar. É nesse espaço sutil que o céu toca a terra, de forma discreta, amorosa, sem espetáculo, como quem não quer acordar o mundo, mas quer alcançar uma alma. Deus, em sua infinita misericórdia, não está preso às regras da matéria. Ele visita, ele permite, ele consola. Se há amor verdadeiro, não há separação definitiva. Se há fé, mesmo o invisível se torna presença. E se o coração estiver disposto a crer, mesmo na madrugada escura, o impossível se acende como uma vela. A igreja chama isso de graça sensível. Não é comum, não é buscada, mas quando vem, transforma. Abre portas para a oração, desperta o desejo da vida eterna e faz da saudade uma ponte, não uma prisão. Talvez você nunca tenha tido um sonho assim, ou talvez já tenha tido, mas o mundo tentou convencer você de que era só coisa da sua cabeça. Mas e se Deus tivesse permitido? E se aquele abraço não fosse imaginação? E se aquela visita fosse mesmo a alma dizendo: estou em paz e ainda te amo? Esses mistérios não se explicam por completo. E nem devem, porque são como os sacramentos invisíveis da saudade, vestígios da eternidade no tecido frágil da nossa memória. E quando acontecer de novo, não tente entender. Apenas feche os olhos, reze, agradeça e saiba: o céu se inclinou só para você. Se essa jornada falou com a sua alma, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada vídeo é um convite ao invisível. E se, em algum momento deste roteiro, Deus tocou o seu coração, comente: o céu me visitou, para que outros corações também descubram que, às vezes, o milagre não brilha. Ele sussurra: